Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Na Rede Brasil. Você já sabe, claro, aquele encontro marcado toda quarta-feira, 9 da noite, aquela mesa gostosa para falar do que é nosso, futebol na capital do Brasil, o esporte praticado em Brasília. Claro que sim, tem sempre cartão verde por aqui, viu? Acesso livre. Então vamos hoje no nosso programa de uma forma até diferenciada. Hoje tem coisa boa para você não pode perder não. Tem boa música, informações do Brasiliense, do Brasília. A segundona tá chegando aí. Ó, tem clube da segundona que não quer pepeta do BRB não. Ninguém apresenta documento. Tudo como antes no Castelo de Abrantes. A única coisa diferente, né? O Brasil campeão da Copa das Confederações. É lógico, nossos analistas vão trazer para você um pouco mais sobre essa história do Brasil ao longo da Copa das Confederações. Combinado assim? Deixa eu começar aqui com o nosso titular aqui do Na Rede Brasil, nosso comentarista também da Rádio Mais FM 103,1, Carlos Alberto Remos. Chega pro seu boa noite. E aí, Capita, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. E o monstro não era tão feio assim quanto parecia, né, Fabinho? O Filipão? Não, da Espanha. Né? A Espanha chegou, aquela todo furiazinha. mundo fez aquele bicho-papão todo, e não era tudo isso. Quando o Brasil resolveu jogar, colocou a Espanha no lugar dele. Com certeza, ao lado do Capita, nosso produtor aqui do Na Rede Brasil, repórter da Rádio Mais FM 103,1. Eu sempre falo o seguinte, quer entender um pouco mais sobre o Brasiliense? Quer informações do Jacaré? Quer acompanhar o que acontece de verdadeiro em Brasília? Liga pro cara, ó, Sérgio Porto é o nome dele, tá aqui ao nosso lado. Boa noite, Porto. Boa noite, Fábio, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no programa Na Rede Brasil, falar do Brasiliense. E com relação à seleção brasileira, que conversa é essa que o Brasil comprou o jogo da Espanha? A Espanha achou que era dona da verdade e ela foi surpreendida, né, Fábio? Não foi isso, humilde opinião. Não. Pode cortar, corta tudo. Eu vou parar o programa aqui. O Sérgio Porto deixa de explicar para você que a Espanha não perdeu para a seleção do Filipão. Perdeu para a seleção daquelas morenas maravilhosas que invadiram o hotel, né? E fizeram a verdadeira fúria, né? Mas deram com vontade nesses jogadores que eles não tiveram perna para enfrentar o Brasil, né? Foi lapada para todo lado. Eu falo mesmo, não estou nem aí. Foi ou não foi? E aí vem a imprensa espanhola dizer, peraí, o Brasil está querendo desestabilizar a fúria e não sei o quê. Foi um chocolate do Brasil para cima da Espanha. Se foi o efeito mulata brasileira, não sei, mas de qualquer forma o Brasil atropelou. Gente, hoje na Rede Brasil a gente recebe um dos grandes cantores da música popular do Distrito Federal, é a música popular brasileira que acontece aqui em Brasília, ele que conhece tudo aí da noite do Distrito Federal, um gogó afinadíssimo, e ele falou assim, pode marcar, vou lá Na Rede Brasil, vou cantar e vou falar de futebol também, porque, como todo brasileiro, eu tenho todos os trejeitos de um técnico de futebol. Viu aí? Pois é, ao nosso lado, nosso querido Glauter Rocha, que hoje vai brilhantar aqui o Na Rede Brasil. Glauter, boa noite, seja bem-vindo ao Na Rede Brasil, viu? Boa noite. Você gostou do técnico? Aí ficou bom, né? Gostei técnico, poxa, musical e esportivo ao mesmo tempo. Agora o Glauter tem um problema, né? É problema. Torcedor do Flamengo, é, Glauter? Doente, desde 7 anos de idade. Rapaz, doente. E aí, dá para o Glauter continuar aqui na mesa, Capita? Ou substitui? A doença é tanta que por isso que o Flamengo está em 14º, né? Aí, começou, viu, Glauter? Tá vendo? Mas calma, todo doente sai da sua UTI. Agora com o Mano, né, com o Gaúcho, a promessa é de Flamengo primeiro ou segundo colocado no final do ano? Não, campeão brasileiro esse ano. Campeão 2013. brasileiro. Humilde, né? Só não vai ser também, né, invicto Fábio? mais porque perdeu agora há pouco tempo para Ponte Preta, mas tudo bem. Tá. O invicto deixa para o ano que vem, quando vier Kaká, talvez, né? Não sei. Ô, Glauter, para, Glauter. Você veio aqui para cantar, a sua função é cantar. Já tá sonhando, né? Você é um excelente cantor, realmente, por onde passa, deixa todo mundo boquiaberto. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o Na Rede Brasil em alto estilo, curtindo o melhor da música que é nossa, né, Glauter? Vamos lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançar é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque sou tão sozinho,
beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Que maravilha, vamos bater palma pro homem. Maravilha! Esse é o nosso Glauter Rocha aqui no Na Rede Brasil, já começa em alto astral para você aqui na Rede Brasil de televisão. Você gostou, né? Tem muito mais. Calma, se segura na cadeira aí. Vamos virar a página aqui, vamos começar a falar de Brasiliense. Agora, Sérgio Porto, começar a falar do Jacaré do Papo Amarelo, tendo ouvido uma canção tão linda como essa, você ficou inspirado, não ficou não, Porto? Com certeza, parabéns aí ao Glauter, apesar de você canta assim também, Porto? Rapaz, no banheiro, sozinho, tranquilo, apesar que a vizinha entrou lá no banheiro? Reclamando, não. Explica. Reclamação que o cara tem um doido cantando. Eu falei, não, tá lá inspirado, né? Realmente, mas. Inspirado ou expirado? Também, inclusive, né? Tá falando do Brasiliense, a grande notícia, Fábio, que surgiu, enfim, a novela Luquinhas. Luquinhas já está constando do boletim informativo diário da CBF. Não me pergunte como foi a negociação com o Atlético Goianiense, né? Foi o presidente Luiz Estevam, você tem o dom de imitá-lo, ligou lá para o Valdivino de Oliveira, está tudo resolvido, o Luquinhas está pronto à disposição do técnico Roberto Fonseca, que deve ser o número 10 no próximo domingo, com cobertura total lá do Timaço, show de bola. E a novidade também do Brasiliense, os 3 atacantes agora, o próprio Luquinhas, o Gilvan e o Ache estão jogando mais centralizado. E o Baiano é o homem de criação do Brasiliense no meio de campo. E está a dúvida, Júlio Bastos ou o Hudson como primeiro volante. O Serginho já está confirmado. E na lateral esquerda do Brasiliense, o Gleidson, que esteve aqui em 2008, depois foi disputar. Posso falar para onde que ele foi jogar? Claro. O Brasil de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Lá vem ele. Voltou aqui para a equipe. Por falar nisso, o Brasil de Pelotas está firme lá na segunda divisão, depois a gente vai falar sobre isso. Depois, em outro programa, em outra TV, né? Porque aqui eu me recuso a falar de Brasil de Pelota. Meu Deus do céu. Para, né, Sérgio Porto? Quem foi o técnico que foi campeão da Copa das Confederações no domingo? Foi o técnico que foi volante do CRB de Alagoas. Não, foi que começou lá no Brasil de Pelotas. Ele teve um probleminha lá que ele acabou com a vida lá profissional do lateral direito, né? Quem foi? Eu não sei dessa história. Vamos pular essa parte aí, que é melhor, né, Fábio? Mas... Eu vou contar para você. Pode fechar aqui para mim. Esse rapaz aqui, esse Sérgio Porto, ele foi tentar a vida como jogador de futebol. A piada da noite aqui para você, nessa quarta-feira gostosa. Óbvio, cuidado, hein? Já a bola rola aí, tem Corinthians, tem São Paulo e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o Sérgio Porto foi tentar a vida como jogador de futebol. Chegou lá no Brasil de Pelotas, mas bate a guria, chimarrão para cá, chimarrão para lá. O técnico era Luiz Felipe Scolari. Aí entregaram as camisas, aquela coisa toda. Pasmem, uma camisa coube no Sérgio Porto e ele começou a treinar. Final do treino, o Luiz Felipe Scolari, daquele jeitinho que você já conhece, marrento, mal educado e outras coisas mais, chamou o Sérgio Porto no canto e falou o seguinte: vai lá pro Sérgio Porto, explica, Porto, como é que foi? Ele falou, meu guri, fala, eu tenho te acompanhado, você não quer mudar de profissão não, vai trabalhar no rádio, vai outras coisas, que o futebol é para você. Isso e o lado do Murtosa, lá que começou essa convivência do Luiz Felipe com o Murtosa exatamente nessa época lá do futebol. Vamos então voltar para o Brasiliense. Eu queria que você pontuasse para a gente o seguinte, Porto. O Brasiliense que encerrou essa participação na Série C antes da Copa das Confederações e agora esse novo Brasiliense. Quais são as modificações para o nosso capita, Carlos Alberto Remo, analisar as variações do Brasiliense agora para a sequência? Brasiliense que no próximo domingo, 17 horas, enfrenta a equipe do Luverdense com total cobertura do Timaço Show de Bola da Rádio Mais FM 103,1. Diga aí, pô. Inicialmente o Brasiliense mudando o esquema de jogo, agora no 4-3-3, né? Com 3 atacantes. Na zaga ficou mantido pela lateral direita o Bocão, o Fábio Braz e o Luan no miolo de zaga e o Gleidson na lateral esquerda. No meio de campo, os 2 volantes, o Júlio Bastos, até mesmo o Hudson e o Serginho, e o Baiano ali jogando na criação de jogadas. E no ataque, Gilvan,
o Washington e o Luquinhas agora, que é jogador do Brasiliense. Então é o que o técnico Roberto Fonseca tem treinado, treinou na terça-feira, treinou na quarta-feira, o Brasiliense faz o último treinamento na sexta-feira no Cerejão e aí vai para o regime de concentração, aguardando o Luverdense, que não é mais treinado pelo Roberto é o Júnior Rocha, o seu auxiliar agora como treinador da equipe do Luverdense. Capita, essa nova cara do Brasiliense, o que, é que a torcida pode esperar por isso, hein, Capita? Olha, eu acho que mudar taticamente, ele já deu uma outra cara. Só de você saber que ele já vai entrar com 3 atacantes. Agora, a minha opinião dele entrar com 3 atacantes é porque ele não deve ter um meia que realmente seja aquele homem para poder qualificar os homens de frente. Ou seja, aquele homem pensante, aquele que realmente chama a responsabilidade para si. Isso o Brasiliense não tem. Essa responsabilidade está com o Baiano. E por estar com o Baiano, é que ele coloca o Baiano justamente para ser um terceiro volante, mas um meia adiantado. Agora é lógico, ele não vai deixar Luquinhas na frente, ele não vai deixar o Gilvan na frente, vão jogar pelas laterais do campo, vai ter um homem centralizado que é o Washington, e quando o Brasiliense estiver sendo atacado, esses 2 jogadores que jogam pelas laterais, com certeza eles vão fechar, um vem para a meia esquerda, outro vem para a meia direita, e ele fica com 5 homens no meio campo. Isso é muito bom, porque ele não tem esse homem que é aquele cérebro do time que vai comandar. Ele não tem. No dia que ele tiver, com certeza ele abre mão de um desses jogadores de frente e coloca ali para poder realmente ele ter uma capacidade maior de chegar à frente com esse homem centralizado. Esse homem falta, inclusive ele pediu esse homem já para chegar. E uma coisa muito boa, não adianta só também a gente estar aqui falando, não dá nada. Olha, uma das coisas boas que tem na presidência do Brasiliense é essa. Todo treinador que chega, todo profissional que chega no Brasiliense... Pede e recebe. Pede, e ele foi lá e buscou, porque essa briga do Luquinha é uma boa briga. Acho que é um jogador muito bom, o jogador fez um belo campeonato, apareceu muito bem no Brasília, poderia até ter ficado no Brasília. Mas eu acho que ele foi atrás, brigou pelo jogador, acho que agora o jogador tem que dar esse retorno para o Brasiliense e retorno também para o técnico que está chegando. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva no Brasiliense. E o bom que não deu nem tempo do Rochinha atrapalhar o negócio. Agora, tem algumas coisas negativas que, por exemplo, eu vejo jogadores que vêm para o Brasiliense, aí eu acho esse lado negativo. Jorge Henrique chegou para ser titular e já está 3 meses no estaleiro. Então, acho que sempre isso houve no Brasiliense. Então, jogador que chega, não se faz uma revisão médica, né? Apesar de ter um baita de um profissional lá dentro, que é o doutor Paulo Lobo, né? E como tem também muita gente qualificada lá dentro. Agora, o jogador às vezes esconde, chega machucado e agora está aí. Ó. Por isso o Gleison chegou, já é titular, inclusive já é a melhor contratação do Brasiliense. Não acho. Acho que desses contratados, posso até estar enganado. A melhor contratação é a do Luquinhas, na minha opinião. Deixa eu saber do Glauter aí, que é o homem da música, mas gosta de futebol também. Como é que você vê esse Brasiliense aí que está disputando a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, já esteve lá na A, já passou pela B, e aí, Glauter? Bom, acho que o Brasiliense, a gente sempre torce, né, para os times aqui de Brasília, e o Brasiliense, há uns anos atrás, foi um exemplo, né, por exemplo, de estar na Copa, disputando contra o Corinthians, na final de Copa do Brasil. Pegou a Série A, né? Primeiro foi o Gama, né? Anteriormente foi o Gama. Isso. Que teve a primeira oportunidade de estar na Série B, Série A, melhor dizendo. E o Brasiliense... Dá para o Brasiliense nessa Série C aí? Todo mundo recebe em dia no Brasiliense? E é com 1 quilo de picanha. Pagam em dia todo mundo? Quilo de picanha ainda. E quem é o mesmo presidente é o Luiz Estevam, né? Isso, Bom, isso. Eu acho que ele não deve ter dinheiro para poder... bancar tanto, tem. Assim, Você conhece o CT do Brasiliense, as margens do lago? Não, Pepeta não falta. Agora, tem aí. É um dos caras mais ricos de Brasília, de Estevam, mas que tem mais possibilidade de botar qualquer time, né, financeiramente num nível alto. Você está querendo dizer então que o Brasiliense é mais que favorito na Série C do Campeonato Brasileiro? Não deveria ser, deveria estar disputando a Série B, no mínimo na Série B. A Série C... Essa é uma coisa a ser cobrada do Brasiliense. Sempre o presidente falou e ele sempre cumpriu. Nós não estamos preparados para ficar na primeira divisão. Exatamente. Nós não temos um CT. Estão na Série B, caíram para C. Agora tem o CT, então é cobrar para ele ir para B, para depois chegar na A. E é o que nós queremos ver do Brasiliense. Com certeza. Diga lá, pô. Só confirmando, o Departamento Médico do Brasiliense está lotado, né? Jorge Henrique, Lucas, Iranildo, Luiz Augusto, o Tiuí e Romarinho. O Somália, você lembra do Somália, né? O Fábio destacou do Braslândia, foi embora, foi demitido do Brasiliense, e o Elias Sabiá, vindo lá da equipe do São Caetano,
é o novo contratado da equipe do Jacaré Brasiliense. Beleza, falamos tudo do Brasiliense, beleza? Boa sorte, Brasiliense. Próximo domingo, 17 horas. Alô você, eu falei igual o Vanucci, hein? Alô você, próximo domingo, 17 horas. Você acompanha esse jogo ouvindo a Rádio Mais FM 103,1 com todo o timaço show de bola. Vai ter Sérgio Porto, o Fábio vai estar por lá. Até o Paulo vai dar uma beliscada lá domingo. E nosso querido Paulo está aqui acompanhando também na Rede Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos aí para o nosso intervalinho comercial, mas você fica, é lógico, com uma boa música do nosso querido Glauter Rocha, abrilhantando aqui na Rede Brasil. I'm in your eyes in the morning sun. I feel you touch me and the morning rain. And the moment that you wander out of me, I wanna feel in my arms again. When you come to me, our summer breeze, keep you warm in your love, bring us up to leave. And it's me you need to show how deep is your love, how deep is your love. I really need your love, girls are leaving the world, fools breaking us down. Well, then all show it's me and belong to you and me. How deep is your love? And how deep is your love? How deep is your love? Opa, estamos de volta com o nosso Na Rede Brasil. Toda quarta-feira, 21 horas, a gente dá uma paradinha para falar do futebol do Distrito Federal, do esporte na capital do Brasil, e você sempre será o nosso convidado aqui. Guarde aí, hein? Toda quarta-feira, 21 horas. Ah, tem outro recado para você muito legal da Rede Brasil de televisão. Essa rede maravilhosa, né? Televisão, rádio, tudo para você, comunicação a toda prova. A cada dia, de segunda a sexta, quase que eu fui embora nessa, né? De segunda a sexta, às 18 horas, você confere nos 103,1 da Rádio Mais FM, o programa Bola na Rede, com toda a equipe show de bola. Ali você vai conferir tudo que acontece no futebol do Distrito Federal, notícias fresquinhas do Brasiliense, do Gama, da equipe do Brasília, enfim, todos os clubes do Distrito Federal. Vem aí a segunda divisão aqui de Brasília, com total cobertura do timaço show de bola, as informações das loterias, trânsito, tudo para você. Olha, aqui, ó, é a melhor resenha esportiva da capital do Brasil. Você é nosso convidado, de segunda a sexta, às 21 horas. Eu estou por lá, o Vidigal Barbosa apresentando o programa ao lado do Sérgio Porto, o Carlos Alberto Remo, enfim, a verdadeira seleção do esporte, né, da crônica esportiva do Distrito Federal. Você confere nos 103,1 da Mais FM. Já anotou, né? Então tá bom. Vamos falar do Brasília. O Brasília se prepara para a volta aí da Série D depois da Copa das Confederações. Fez até aqui a sua preparação, reformulou o elenco e fez também 2 amistosos. No último fim de semana, tomou pau do Brasiliense lá no Cerejão de novo, 2-1 o placar do jogo. E ontem a equipe do Brasília fez mais um amistoso, jogou contra a equipe do Santa Maria e perdeu por 1-0, gol do Léo. Ô Sérgio Porto, e esse Brasília, vai ou não vai? Pois é, Fábio, conversando com o técnico Gauchinho no amistoso com o Santa Maria, no primeiro dos 45 minutos, foram os 2 times titulares, aí ficou no 0-0. Na segunda parte do jogo treino, aí sim ele colocou o time reserva e o time do Santa Maria ficou com a força máxima, vitória do Santa Maria por 1-0, isso na visão do técnico Gauchinho. O Gauchinho que já vem com algumas alterações na equipe do Brasília. O Brasília, o novo Muitas Brasília, alterações, né? É o Marcão, é o goleiro, o Alain, que já jogou pelo Gama, jogou pelo próprio Brasiliense, também no Sobradinho, né? O Alain, o miolo de zaga do Moacri, que já passou também para o Brasiliense. Bom zagueiro. Exato, estava lá no Campinense da Paraíba. Ao lado dele o Danilo Mendes, que fez o gol no sábado diante do Brasiliense, e o Breno na lateral esquerda. No meio de campo. É o remanescente aí, o Breno. É que
professor Bro, no meio de campo, o Marcial está se recuperando de lesão, deve ser problema para o jogo de domingo diante do Águia do Mato Grosso. E o treinador colocou nesses 2 jogos o Juninho e o Pedro Ayub, o Felipe Cirne, que se destacou no Sobradinho. No sábado, ele começou com o Felipe. E hoje, ontem, no amistoso, diante do Santa Maria, o William Kremer já ficou como titular. E no ataque, o Bebeto, velho Bebeto, começou lá. Um velho nisso, né? 36 anos, né, Fábio? 36 o quê? É anos, o que ele diz, né? Pelo menos no registro da CBF, 36 anos, o Bebeto é ao lado de outro menino também, né? Cássius, né? Cássius. Ué, um ataque com 200 anos, você tá de brincadeira, pô? É o time base da equipe do Brasília. No próximo domingo, 16 horas, no estádio Bezerrão, o Brasília enfrenta a equipe do Águia do Mato Grosso do Sul pela continuidade do grupo A5 da Série D. E depois vai receber o misto de Cuiabá. Aí fica a dúvida: Bezerrão, Cerejão, Estádio Nacional de Brasília, fica a dúvida. Então, aí preparando essa equipe do Brasília... Mas também no Estádio Nacional são 15% de taxa para pagar. 4 mil a taxa de aluguel, tem mais a porcentagem agora de 15% que determinada pelo governo do Distrito Federal sobre o valor da renda, né? Então vai ser difícil. Mas, como você disse, ele tem... é 15% sobre a renda? Então tá tranquilo. Meia dúzia de gato pingado lá, resolve o negócio, paga 5 contos pro governo, tá tudo certo. Então, de repente, Fábio, até seria uma análise para o Carlos Alberto Remo do Brasília jogar no Estádio Nacional, de repente seria uma boa. Mas antes eu quero saber do Remo o seguinte: ô Capito, o Sérgio Porto estava falando, eu estava lembrando aqui da preparação do Brasília para o Candangão deste ano. Ao longo da preparação, o Brasília jogou com o Lusiânia lá no Jaguar e tomou uma taca de 3-0. A presidência chamou o Gauchinho e foi um creu danado. A equipe, aparentemente, diante dos resultados no processo preparatório, não foi bem. Quando começou o Candangão, ganhou o primeiro turno, foi para a decisão e perdeu para o Brasiliense. Ou seja, jogo é jogo, treino é treino mesmo. Como é que você está vendo esse novo Brasília aí? Tem esperança de, com bola rolando para valer na Série D, Remo, a equipe do Brasília ressurgir aí dessas cinzas até aqui? Uma formação muito diferente da que disputou o campeonato. Mudou muito, mudou aí 80% praticamente, até com a saída do Maciel, né? Aí tem só o Breno na lateral esquerda, tem um Marcão no gol. Os outros jogadores são jogadores que chegaram, isso leva um tempo, mas esse tempo o Gauchinho teve aí 25 dias, né? Teve esses 2 amistosos. Você perder para o Brasiliense é normal. O Brasiliense é um time de Série C, o Brasília é um time de Série D. Até aí está normal. Você perder para um time que vai disputar a 2ª divisão de Brasília, apesar de que tem bons jogadores, bom técnico, tem um auxiliar também muito bom, né? E pode se equiparar, mas aí já não é bom. Mas aí foi um reserva do Brasília. Não, aí não justifica. Um reserva com titular. Você falou assim, treino é treino, jogo é jogo, e em certo ponto até pode se concordar. Ou quem já falou isso, quem botou essa frase já está muito longe, que é o Didi, que merece todo o nosso respeito. Agora, você acostuma a perder, aí na hora que você vai para... como é que fica? Eu acho que já vai com moral lá embaixo. Eu acho que você deve cobrar. É lógico que agora o Gauchinho tem que se dar um crédito ao Gauchinho. Tem o aval de toda a diretoria do Brasília, até por isso que ele vem desde a 2ª divisão, com esse time da 2ª divisão local. Mas ele tem que ver que agora é um campeonato nacional. O Brasília não pode deslizar mais. O Brasília tem que vencer, principalmente jogando em casa. Essa Série D você tem que fazer o dever de casa. Tiro curto, né, Capitão? Tiro curto, você tem que fazer o dever de casa bem feito. Né? Eu acho que não pode mais vacilar. O que ele já perdeu uma fora, ele tem que ganhar em casa. Porque o Brasília, a última partida do Brasília, ele vai ficar fora, né, Sérgio Porto? Ele na última rodada, ele fica fora, então ele tem que fazer os pontos, que é para ele saber que ele está passando para outra fase só olhando quem vai para essa última rodada. Porque o Brasília ficou fora da primeira rodada e vai ficar fora da última. Então ele tem que fazer o dever de casa bem feito. Está resolvida a situação. Agora, tem o Bebeto, 36 anos, né? O Cássio, 34 anos. Eu reputo o Cássio, um senhor centroavante. Eu reputo o Cássio um dos melhores centroavantes que tem aqui em Brasília, local e tudo. O Bebeto a gente tem que esperar para ver. Foi muito bem no Gama, não foi tão bem assim no Brasiliense, saiu, não foi bem no Recentemente ele foi no craque de Catalão, jogou uma partida e mandaram embora. Estava no craque de Catalão, teve que sair, agora tem que se ver, né? A motivação do jogador pode ser outra, de repente ele, dentro do campo, não é a idade que vai falar se o Bebeto vai estar mal ou não, é o próprio jogador. Ele é que tem que dar a resposta dentro do campo. Então eu acho que o Brasília tem uma boa equipe sim, o Gauchinho tem essa equipe na mão, tem a confiança da presidência, agora precisa ganhar.
Precisa ganhar. Agora, eu gostei muito, viu, da participação do Glauter Rocha no primeiro bloco. Ele, que é um homem da música, você curtiu aí, vozeirão, toca muito, abrilhantando aqui na Rede Brasil. Ele foi pontual sobre o Brasiliense, até com um certo tom de ironia. Quem que é o dono do Brasiliense? Tem Pepeta? Tem Dindim? Então, meu Deus do céu, Série C é muito pouco o Brasiliense. Se tem estrutura, tem que estar no mínimo na Série B. Agora, Glauter, você tem acompanhado o time do Brasília aí, que é uma equipe tradicional, já ganhou vários títulos aqui em Brasília e agora disputa essa Série D do Campeonato Brasileiro? Eu fiquei até surpreso, porque o Brasília chegou na final, né? Isso. Parece com uma boa administração lá dentro e um time parece que estava indo muito direto para... As partidas que eles estavam fazendo estavam muito direcionadas, ligadas na final com o Brasiliense. Eu assisti os últimos capítulos aí, não tive tempo, né? Para poder estar acompanhando direto, mas eu senti que o Brasília ele tinha uma certa organização tática de jogo diferenciada do Brasiliense. Eu acho, inclusive, que ele até merecia ganhar esse título para o Brasília, né? Que seria até o nome, né? O nome próprio do time já fala, Brasília. Então já tem um enfoque forte para isso, né? Eu acho que deveria ser... eu acho estranho ele usar a Série B, né? O time B dele, o time que foi campeão, que você falou, né, Remo, que o time estava em primeira, que foi na final, todo o time, 80% do time não está mais jogando. Não está mais, foram dispensados. Isso aqui é estranho. O Brasil, em vez de manter os jogadores da base, pelo menos da base da final, e se reforçar, lança a mão de 80% do time, aí o time fica disperso mesmo, perde para quem foi que ele perdeu agora? Aparecidense, perdeu ontem para o Santa Maria, mas na Série D ele já estreou perdendo para a Aparecidense, 3-0. Aí não tem como segurar muito tempo. Né? E o detalhe, Fábio, o Brasília tem nas suas mãos, tem 2 jogos em casa, enfrenta o Águia no domingo e no outro final de semana enfrenta o Misto. Nessa rodada, a Aparecidense, que está em primeiro com 3 pontos, vai folgar. E temos o outro jogo Misto e Goianense. O que significa? Se o Brasília vencendo o Águia no domingo, ele já pula na tabela, porque o líder tem 3 pontos. E de repente, como disse o técnico Alchinho quando esteve conosco aqui na Rede Brasil, 6 pontos o Brasília tem que buscar de qualquer forma para estar aí buscando uma posição. E como disse o Remo, na última rodada dessa primeira fase, o Brasília não joga mais, e porque ele começou folgando e vai terminar a última rodada folgando, ou seja, na penúltima rodada o Brasília já tem que estar com a vida definida. Agora, Remo, qual o desenho tático que você faz, não lá nas 4 linhas, mas com a calculadora na mão? Como é que você consegue enxergar esse Brasília com essas 2 próximas partidas, depois sai, joga fora? Como é que você administraria sendo o técnico da equipe? Qual o recado? Essas 2 primeiras partidas em casa é o que eu falei, o Brasília tem que fazer o dever de casa. Tem que vencer as 2. Ele tem que vencer as 2, como o Sérgio Porto falou aqui, né, de qualquer maneira. É lógico que é uma expressão um pouco forte, de qualquer maneira. Eu acho que tem que jogar futebol. O Brasília tem um bom elenco, o Moacri é um bom jogador, um jogador rodado, um jogador agora que vai dar uma certa tranquilidade à zaga do Brasília. Né? Teve no Brasiliense, foi muito bem. Eu até falava que toda vez que o Moacri jogava no Brasiliense, o Brasiliense vencia. Quando tirava o Moacri, parecia que era um negócio, o Brasiliense perdia o jogo. Mas tem um bom elenco, né? É lógico que esse elenco tem que dar liga. Assim como deu liga o que já foi embora, esse tem que dar. Né? O técnico ele tem que armar os melhores que ele tem. Ele me falou que hoje ele tem um meia esquerda dentro da equipe, o Gaúcho, que ele não teve no campeonato, durante o campeonato. Até por isso que ele dispensou. Então hoje, se ele tem esse material bom na mão, então esse material tem que dar liga, o Brasiliense em casa tem que saber, tem que saber fazer o dever de casa, para poder, quando sair, pelo menos beliscar um ponto fora. Você beliscou um ponto fora para não jogar a última rodada, praticamente o Brasília passa para outra fase. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui, a gente pegando até, o Sérgio Porto trazendo os jogadores do Brasília, eu percebo que o Brasília tem vários jogadores experientes. Pedro Ayub, Maciel, o próprio goleiro Marcão, lá na frente Bebeto, o Cássio. Se juntar tudo isso, aí dá uns 500 anos. Brincadeiras à parte, né? Eu não vou deixar de brincar por conta disso. Uma Série D que não tem doping, muitas vezes difícil até você ir lá para cobrir, é o tipo de divisão que a criança chora e a mãe não vê. Nesse caso, seria muito melhor ter uma equipe mais leve, jogadores mais novos, que aprontam correria fumaça, ou jogadores mais experientes mesmo, Capita? Olha, eu acho que jogadores experientes, como tem o Brasiliense, você vê, os jogadores que você citou aí,
ele é uma espinha dorsal. Você foi do goleiro, zagueiro, no meio e lá na frente. Então o Brasil tem uma espinha dorsal com jogadores experientes. Veterano. Isso é muito bom. Isso não é ruim, não é porque se trata de uma Série D, mas são jogadores que já passaram por uma Série B, já passaram por uma Série C, lógico, a idade vai chegando. Até Série A. Já tiveram em Série A, né? Então Maciel, isso é muito... Pedro Ayub. Essa mesclado a essa juventude, isso é muito bom, é uma boa espinha dorsal, né? Agora, o que tem que ter no Brasília é que toda a condição que o presidente do Brasília está dando, a comissão técnica do Brasília está tendo, o Brasília vai ter que ter a obrigação, e passa a ser uma obrigação a classificação do Brasília, porque todos no Brasília o discurso era um só. Nós estamos investindo para ir para a Série D, não importava nem, eu vi muitos falando assim, não, o campeonato não, nós queremos garantir uma vaga na Série D e na Copa do Brasil, e isso o Brasília garantiu. Agora, nós queremos subir para C, se for para subir para C, com esse investimento que está fazendo, tem muito time na D que não tem esse investimento que o Brasília está tendo. Não tem campo para treinar, o Brasília tem um centro de treinamento, está lá tranquilo, está tudo do bom e do melhor, o presidente está dando. Se você tem do bom e do melhor, está dando, a resposta tem que ser dada dentro do campo. Acho o time do Brasília um bom time. Esquecendo esses amistosos. Isso é coisa que está ajustando, vai acontecer. Perder para o brasiliense não é coisa do outro mundo. Perder para o Santa Maria também não é não. Agora, valendo, como se diz o outro, 3 pontos, aí o Brasília tem que ganhar. É verdade. Agora, Porto, esse jogo que aconteceu ontem, Brasília e a equipe do Santa Maria, 1-0 para o Santa Maria, o resultado não importa, mesmo porque no segundo tempo foi a equipe reserva do Brasília que atuou contra o Santa Maria, lá do Reinaldo Gueldini e Marquinhos Bahia. Você acha que hoje, estamos numa quarta-feira, faltando 3 dias para esse reinício do Brasília, o Gauchinho de repente ainda vai mudar algumas peças, ou ele ficou satisfeito com o que viu no primeiro tempo da partida com os seus jogadores considerados titulares? Na conversa que eu estive com ele lá através da Rádio Mais FM, lá no nosso programa Bola na Rede, segunda a sexta às 18 horas, ele falou que vai fazer uma alteração no meio de campo, tirando o Felipe e colocando o William Kremer, que ele considera como um grande meia esquerda que ele conseguiu trazer para a equipe do Brasília. E o resto, então, vai ser a mesma base. E o Brasília enfrenta 2 jogos em casa e depois enfrenta o Goianésia lá no interior de Goiás. Fechado então. Falamos tudo do Brasília, que próximo domingo enfrenta a equipe do Águia, do Mato Grosso. Onde você vai ouvir esse jogo, hein? Já pescou, né? Claro! Rádio Mais FM 103,1. Próximo domingo são 2 jogos e um canal para você. Rádio Mais FM com a equipe show de bola. Coisa boa, né? Vamos para o nosso intervalinho comercial e você fica, é claro, com um som gostoso de Glauter Rocha. Curta aí, ó. Tão bom te conhecer, tão fácil te querer. Triste não te ver por quanto tempo. É bom te encontrar, quem sabe feliz, com a mesma alegria. De volta com o nosso Na Rede Brasil. Ah, que pena, hein? Nosso último bloco. E é lógico, a gente continua a falar do que é nosso. Esporte em Brasília. Coisa boa, né? Eu gosto muito. Falar do que é nosso, da nossa terra. E você também. Então, vamos juntos. Toda quarta-feira, às 9 da noite. Já falamos do Brasiliense, já falamos do Brasília. E nosso último bloco, a gente vai falar, sabe do quê? Segunda divisão do Campeonato de Brasília, que está chegando aí próximo dia 21 de julho. Também informações do Campeonato de Juniores. A molecada batendo forte aí no campeonato local e as nossas tchutchucas maravilhosas, lindas e tal, né? É o Campeonato Brasiliense de Futebol Feminino, já na sua fase semifinal. Vamos tocar essa bola? Vamos fazer o seguinte, sempre a prioridade para as nossas mulheres, né, Sérgio Porto? E o nosso candangão das nossas maravilhosas mulheres, hein? É o Campeonato Feminino de Futebol, né, Fábio? Tinha aí o Gama acabou saindo da competição, estamos aí na fase, o Gama perdeu para o Minas Brasília. Desculpa, o Gama ganhou. Desculpa a comunidade do Gama. O Gama venceu o Minas Brasília por 1-0. Se classificou, o Capital ganhando as Ascop por 3-0. E o Crespon ganhou do Apolo 4 por 13-0. Com isso, Fábio, temos aí, não é futebol de salão, não, é futebol de campo. Assim a Apolo 4 não decola, né? 13?
Temos a semifinal já determinada para o próximo dia 7, domingo, 10 da manhã. O Minas Brasília frente ao Crespon lá esse local a definir, você conhece, Esse né? estádio é o estádio mais conhecido em Brasília. Se você não sabe onde fica o estádio a definir, pode me ligar, 82080978, que eu vou te explicar. Porque pega a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, masculino, o cuecão de couro, tá lá, estádio a definir, estádio a definir. Só tem esse estádio imperando em Brasília. Se bem que agora tem estádio nacional também, mas é para show, viu? Calma. E temos aí então o Gama diante do Capital, está na tabela a definir, mas deve ser lá no CT do Gama, essa partida do domingo, 10 da manhã, o Gama feminino. O Gama que está vivendo aí dos juniores e também do futebol feminino, esperando o ano de 2014. É verdade. E os juniores, como é que tá aí, pô? Dá um panorama o pra campeonato gente. de juniores, aí sim, que eu tinha me falado que o Gama tinha Agora capricha, perdido. porque o Remo, ele gosta dos juniores, viu? O Remo, Aí é o segredo do depois sucesso. que o Remo falou que lançou grandes jogadores, até inclusive o Dimba, né? O Dimba foi lançado pelo Carlos Alberto Remo. Então, a segunda fase do Campeonato de Juniores, tivemos o Gama 1, Brasília do Marcos Soares 3. Grande trabalho do Marcão, né? O Sobradinho 1, Ceilândia 3. Botafogo SAD Santo Antônio do Descoberto 1, Lusiânia 0. E o Guará venceu o Capital por 1-0. Nos jogos da volta, todos no sábado. 3 jogos, 10 da manhã e 1 às 3h30. Capital e Guará, Brasília e Gama, Lusiânia e Botafogo, Ceilândia e Sobradinho. Eu diria para você, Fábio, que o Brasília, que venceu o Gama por 3-1, e o Ceilândia, que ganhou fora de casa do Sobradinho por 3-1, estão correndo na frente para passarem para a próxima fase. Agora, Remo, uma coisa que eu fiquei sabendo, a equipe do Brasília, que tem uma boa estrutura fora das 4 linhas, montou esse plantel para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas está com os olhos todos voltados para a categoria de base, os seus juniores. Tanto que trouxe o Marcos Soares, campeão do Distrito Federal pelo Brasiliense. E está em boas mãos essa garotada do Brasília, né? Tem o Patu por lá também, né, Remo? Com certeza, tem o Roberto Patu, né, que eu reputo é um senhor profissional. E o Marcos Soares, não precisa nem aqui ficar tecendo muito comentário, que ele já tem um currículo, apesar de que em pouco tempo aí já foi campeão, né? Em um jogo chegou lá e foi campeão. E agora está aí. E o Gama, que também vinha bem no campeonato, mas só que teve que cruzar com o Brasília. E nesse cruzamento com o Brasília levou. Aí tirou o Gama, né? O Gama vai, tem que vencer agora o jogo da volta, mas é muito complicado. Eu acho que, como o Sérgio falou, o Brasília e o Ceilândia, que venceu fora, ele já vem liderando esse campeonato há muito tempo. Ele já vem na frente ali há muito tempo. E todo time que tem uma base boa, que tem uma base forte, né? Que vai dar reposição para o time de cima, isso é muito bom. Esse é o pecado maior do brasiliense, Remo? Eu acho que é. O brasiliense teve, né, no seu melhor jogador, que a gente até reputa que é um jogador Jobson, complicado, né? Que é o Jobson, mas você vê que veio da base. É verdade. Né? Um jogador que é como se diz na gíria do futebol, né? O Jobson tem na mão o bilhete da loteria, só que ele abre. Ele abre a mão e aí vai embora. Né? Um baita jogador, mas não consegue, não colocou ainda a cabeça no lugar. Mas eu acho que as categorias de base tem que ser bem vistas, tem que estar todo mundo olhando, porque é ali que você tem as peças de reposição. Com certeza. E o Brasiliense disputou, né? Só que foi o Brasiliense terceirizado, né? Foi a equipe, não sei se eu posso citar, pode. O seu Agostinho lá do colégio. Do Colégio Brasil Central, né? Foi que disputou. Tem supletivo, EJA, não sei o que. Não pode falar que é supletivo, não pode ficar fazendo propaganda aqui não, viu, pô? Pode não, mas então tá. foi. Só que o Brasiliense acabou não indo à frente, acabou sendo eliminado e quem sabe o ano que vem o Brasiliense possa voltar com um time próprio, né, Fábio? Com certeza. Nós vamos falar da segunda divisão do Campeonato de Brasília, mas hoje a gente recebe aqui no Na Rede Brasil a presença de Glauter Rocha, músico da nossa cidade. Você já conferiu, né? Voz marcante, brilhante, gostosa, uma guitarra bem legal, gostosa também. Agora, Glauter, como é que está o mercado aí da música em Brasília? Conta pra gente por onde o Glauter Rocha está perambulando, no bom sentido, levando a sua boa música. Bom, eu estou fazendo um trabalho no Bar Devassa, em Águas Claras, né? Normalmente terça ou quarta-feira. Na quinta-feira, na Frigideira Carioca 213 Sul, até às 23 horas. Sexta-feira, Divinos Pub no Cruzeiro Velho, ao lado da administração. E sábado, meu Deus... A agenda tá boa, né, negão? Sim, tem Paraíba Carne de Sol. Paraíba Carne de Sol. Uns almoços lá no Paraíba Carne de Sol, almoçando, né?
Que beleza, é bom almoço que a musical. digestão é garantida, né? Rapaz, Faz uma vez aquela eu fui num boquinha, restaurante que o faz a cara era boquinha, tão faz a ruim na boquinha música também. que, olha, o feijão desceu quadrado, foi redondo. Não é fácil não. Agora, a música em Brasília, apesar de hoje o evento todo se voltar para o sertanejo, para o forró, mas tem um espaço para boa música, a MPB e também o rock, né? O pop Os rock, clássicos, né? os clássicos internacionais, os flashbacks dos anos 70 para cá também que eu faço também. Eu acho que tem a veia sertaneja aqui em Brasília que é forte, mas tem que ter um espaçozinho para os outros gêneros também, né? Com certeza. Pop, o rock, como também essa linha de flashbacks internacionais, house dance também que eu faço ao vivo. Bom demais. Tá crescendo devagarzinho, né? Tem que ter espaço para todo mundo. Agora só não conta quem é que te acompanha de vez em quando por aí, né? Que senão o povo não vai querer ir ver, né? Porque é igual o jogador de futebol aqui, ó, que o Sérgio Porto. Não conta o cara da percussão, Mas da bateria lá. sem falar o nome eles da não pessoa. acreditam, não sabem da história do papai aqui, né, Glauco? Porque do Fábio eu conheço ele há muitos anos. 5 anos, 2 anos, senão você vai entregar minha idade. Por né? aí, por aí. Foi meu primeiro baterista, né? Primeiro baterista, primeiro festival Canta Gavião que eu tive, que eu participei da minha vida. E o Glauter gostou tanto que eu tô até hoje, né? Quando Até posso, eu hoje. sempre tô lá, né? Lógico. Por exemplo, no Frigideira Carioca, quinta-feira, pode ir lá que o Fabão tá Você lá. vai no Paraíba para pegar o Não, rango, no Paraíba eu né? não vou não, mas no Não, Frigideira não, Carioca não. é comigo mesmo aí. Exatamente, vai com a camisa do Flamengo ainda, hein? Como disse, Epa, pula essa parte aí. como disse o Filipão pro Porto, né? Como jogador, você é o bom escritor. Como baterista, O cara vai lá, Glauter, ele não sabe, né, Glauter? João, qualquer dia desse a gente vai fazer um ao vivo aqui para vocês verem. Como baterista, você é um bom âncora. Vai tremer, né, Rocha? Aprendendo devagarinho. Mas vamos falar da nossa segundona do Distrito Federal. Tá aí o Glauter conversando, falando da Noite de Brasília, também da sua agenda. E com certeza, você que gosta da boa música, pode conferir nesses endereços aí que vai curtir numa boa. Ô Sérgio Porto, segunda divisão do Distrito Federal, 21 de julho, essa bola vai rolar. Eu vou falar da segunda divisão, mas posso te fazer uma pergunta? Eu sei que você não foge. Pode. Como é que está o momento do futebol do Distrito Federal? Marcos Soares, campeão pelo Brasiliense em 2010. O Marquinhos Bahia, um grande treinador. O Marcos Soares treinando as divisões de base do Brasil. Não é demérito não, pô. Tendo estrutura, tá tudo bem. Eu estou falando da importância que está sendo dada pela equipe do Brasília em busca de novos valores. E o trabalho que o Marquinhos Bahia está fazendo lá na equipe do Santa Maria, como auxiliar técnico do Reinaldo Beldini. Eu acho que são por aí que as coisas vão começar a acontecer, na minha humilde opinião. Segunda divisão, Fábio, começa dia 21. E o detalhe, nesta quarta-feira se encerrou o prazo do banco aqui da cidade de Brasília para que os 10 clubes entregassem aquelas certidões, tudo certinho. Não, vamos prorrogar isso aí, vamos prorrogar. Parece que só 4 que conseguiram. Que é isso? Sério? Um passarinho falou que só 4. Só tem 4 com a vida limpa? Tem um probleminha ali de certidão ali e tal, mas então como Falta você de pagamento aqui, cama, alguma colado. coisa ali. E nós nem falamos hoje da questão da Federação Brasiliense. Mas a segunda divisão começa dia 21, Paranoá e Santa Maria, o Dom Pedro Bandeirante do José Lopes Rezada com Bola Mense, que você gosta tanto, né? O CFZ Brasília, o Botafogo, o Novo Gama, Formosa do João Carlos Carvalho e o Planaltina, o Cruzeiro diante da equipe do Guará. Tá, agora o Remo já acompanhou um pouco dessa segundona aí, dessa preparação das equipes, o Santa Maria se armando bem, a equipe do Formosa com um bom treinador que é o João Carlos Carvalho, por onde vai, faz realmente um bom trabalho. Agora, me chamou muita atenção a equipe do Dom Pedro II, Remo. O Risada tá cheio de jogador aí importante, jogador que já disputou aí os campeonatos aqui do Distrito Federal e promete dar trabalho. É um treinador que conhece essa segundona, né, Capita? Olha, o Risada é um bom técnico, é um técnico que sabe mexer, conhece muito bem os jogadores de Brasília, ele sabe, como dizer, ele sabe armar, ele sabe buscar o jogador na posição que ele quer. Peça certa. Eu acho que está muito bem, eu acho que o Risada sabe conduzir muito bem, já foi campeão da Série B, né, já trabalhou na Série A de Brasília. Você acha que é uma das que vai brigar aí pelo eu acesso? acho até, é bom até você ter tocado nesse assunto, que em certos momentos tem técnicos que somem do cenário do nosso futebol, depois voltam de novo. O Risada foi um. Acho que o Risada merecia estar num lugar bem melhor pelo trabalho que ele já apresentou dentro de Brasília, entendeu? Às vezes você trabalha num clube, vamos dizer, com menos estrutura, como tem um Brasiliense, como tem um Gama, como tem um Sobradinho hoje, um próprio Brasília, que são
os times que estão dando uma condição melhor. O próprio Ceilândia, que é bicampeão da cidade, e você está num time um pouco mais humilde, vamos dizer assim, e o teu trabalho aparece. Ali é que você tem que ver o profissional. Por quê? Porque lá ele não tem a água a bom momento, ele não tem 20, 30 bolas para treinar, ele não tem um campo adequado para treinar. Os outros não, os outros é uma maravilha você ter ali o massagista, o médico, toda né? a estrutura. Toda a estrutura. Favor, então é isso que você tem que ver. É esse profissional que você tem que realmente ir lá e o Risada passou muito por isso, como muitos técnicos daqui de Brasília que depois, como dizer, perde o encanto e aí vai buscar outra oportunidade de outro canto. Eu acho que essa segundona, ela vai ser, assim, não digo bem concorrida, porque eu estou vendo assim com o Santa Maria, com a comissão técnica que tem, né, o próprio Dom Pedro também, e os jogadores que tem o Santa Maria, né, foi a dedo escolhido o Santa Maria, né, com Reinaldo Gueldini, que conhece muito bem, o próprio Marquinhos, que é um excelente técnico também, que está auxiliando o Reinaldo Gueldini, e aí eles estão bem servidos, vamos ver dentro do campo. Agora, tem o Formosa, que vem com o João Carlos Cavalli, que pegou muita gente também que estava no Sobradinho, e deve ter alguém também lá de Formosa, que lá tem bons jogadores também do interior de Goiás, que chegam muitos, né? Agora, tem as outras equipes que vão brigar aí, né? Não vão brigar de igual para igual, mas vão tentar ser o azarão. A própria Planaltina vai ser dessa maneira. Não, Remo, não. Né? Eu estava aqui torcendo pro Remo não falar um negócio. O Remo está dizendo que o Planaltino é um azarão, que vai correr por fora. Foi saco de pancada na segunda do ano passado. Veja bem, eu me orgulho muito quando eu falo do Planaltino, mas é lógico, quando você não tem essas condições que são dadas, eu agora mesmo citei, né, as outras equipes que estão tendo, o Planaltina está correndo sem um patrocínio, sem nada, são jogadores caseiros. São jogadores que são realmente de dentro da cidade. É lógico, no primeiro ano você tem que apanhar, mas esses garotos têm que ir lá, têm que insistir. E no segundo ano, como se diz na gíria do futebol, você toma tapa na cara, no outro ano você dá. Então o Planaltina vai lá para beliscar alguma coisa. Beleza. Ô Porto, e na sua opinião, quais são as equipes que vão brigar por esse acesso? Eu vou te falar rapidinho. Santa Maria trouxe o Badiuga e o Leís. A equipe do Bandeirante tem o goleiro Fernando, laterais Cleim e Rafinha. O Bandeirante é o Dom Pedro, né? Dom Pedro, né? Zé Ricarte, o Fernando Veiga, Rochinha, que também joga bola, apesar de ser empresário também. O trio Michel, Thiago Silva e Chefe. Eu diria para você que 3 clubes vão disputar as 2 vagas. É o Santa Maria, o Dom Pedro e o Formosa. Você deixou de fora o Bolamense, Porto? Ué, fala sério, rapaz. O Bolamense devia ficar de fora de tudo, não era nem entrar. Mas é o homem que define lá, né? Ô, gente, já estamos nos nossos momentos finais aí, é lógico. Daqui a pouco tem bola rolando o Atlético Mineiro enfrentando pela Libertadores. Vai pegar os argentinos. Aí, Capita, rapidamente, me dá 5 segundos para esse jogo aí. Como é que fica? Atlético Mineiro. O Atlético está muito bem, apesar de jogar fora, é duro o jogo, mas o empate que ele trouxer decide em casa. Isso aí, Porto, vai começar, vamos correr. Né? Vamos ver como é que foi o desempenho do Ronaldinho Gaúcho. Se tiver bem, o Atlético vai para frente. O Porto, e sábado nós temos, hein? Flamengo e Coritiba com transmissão da Rádio Mais FM 103,1, tem? Tem, exatamente. Então, quer ver, a partir das 17 horas da transmissão. Isso. 5 segundos, olha o Flamengo aí sábado, como é que é? Olha o Flamengo, olha o hino do Flamengo. Chega, Glaucio, chega. Ai. Essa foi encomendada, né? Flamengo e Curitiba, direto no assunto. Quanto que dá? 4-0 Flamengo. Meu Deus do céu, o Curitiba é o líder com 11 pontos. O Curitiba é o líder. E o Flamengo é 14º. E aí, Capita, tá certo o Glauter? Torcedor é torcedor, né? O Curitiba é o líder do campeonato com 11 pontos, o Flamengo está em 14º, mas mudou a comissão técnica, Mano Menezes agora já faz a sua primeira partida, teve uma partida amistosa contra o São Paulo, que não se conta, beleza. Mas o Flamengo entra em campo, principalmente jogando em Brasília, onde ele joga praticamente na sua casa. Com certeza. Capita, até quarta que vem. Até quarta que vem, fechado. Querido Sérgio Porto, um abraço. Um abraço, Fim de semana esportivo quente, hein? Pela Mais FM 103,1. Sábado e domingo, dose dupla. Opa, dose tripla. Coisa boa. Glauto, obrigado. E com certeza as portas abertas aqui para você sempre trazer aí uma boa música pra gente, tá bom? Obrigado mais uma vez. Também. Então tá legal. A gente fecha por aqui agradecendo a você pelo carinho da audiência. E é lógico, a gente encerra o programa ouvindo a voz e a boa música de Glauter Rocha. Tchau, tchau, Brasília. Até quarta que vem. Valeu. Do you ever think there's a tears in your eyes? And do you think you meant so much to me? Do you think you died